Infelizmente, a gente ainda vê nos dias de hoje, mas ainda bem que não da forma como muitas vezes a mídia mostra, estou dizendo de intolerância às tribos. Porque às vezes a gente vê alguns casos, como aconteceu há uns poucos dias atrás, de um rapaz que foi morto aqui em São Paulo, na rua Cardeal Arco Verde, na frente de um bar, de uma casa de shows, porque ele simplesmente era de uma tribo diferente dos outros que estavam ali. Será que isso, na verdade, demonstra o quanto que a agressividade e a intolerância faz parte dos nossos dias? Ou será que isso, na verdade, já acontecia há muito tempo e aí a mídia sempre falando em cima, a gente acaba achando que com uma frequência maior a gente vê atrocidades como essa? Hoje a gente vai abrir um espaço para a gente falar sobre isso e mais do que nunca, o quanto que é primordial a presença dos pais, desde as crianças muito pequenas, para a gente formar jovens que no futuro saibam respeitar as diferenças e as demais pessoas que decidem fazer das suas vidas o que quiserem. Para a gente falar sobre isso, está aqui a Silmara Casadei, que é educadora, seja muito bem-vinda. Obrigada. E também o Davi Vega, que é escritor. Bem-vindo, Davi. Muito obrigado. E a gente vê, eu não sei se... acho que o Davi pode dizer até mais para a gente. É, de fato, uma intolerância ainda maior que a gente vê nos dias de hoje, ou os meios de comunicação também acabam divulgando isso com uma força tão grande que parece que literalmente o mundo está perdido. Eu acho que tem uma tendência, geralmente, mesmo a se transmitir uma desgraça, né, a se fazer um circo sobre, às vezes, problemas até que, vou ser bem sincero, que são problemas que não são tão graves assim. Claro, em casos isolados eles até se apresentam de uma maneira muito grave, mas não é tudo isso, eu acredito, assim, que como se está fazendo assim, em cima do assunto. E focado ao tema mesmo, assim, tribos, juvenis, congregações juvenis, enfim, de skinheads e punks, que foram aquelas que eu pesquisei e conheci, a gente percebe que, como em qualquer ambiente, você vai ter aquele integrante que segue já para uma linha mesmo irracional, que ele quer realmente ser temido, ou que ele quer realmente se utilizar da ideologia para se impor de uma maneira imperativa, brutal, e você também tem uma pessoa que leva o movimento a sério, que acredita, que curte o som, que ele usa isso como um estilo de vida e não necessariamente é prejudicial. Ele sabe lidar com isso. Quer dizer, a gente não pode generalizar e falar que todos os punks são de tal forma e nem todos os skinheads são péssimos e resolvem matar todo mundo a qualquer motivo. Com certeza, não pode generalizar. A maior intolerância já começa daí, né? Isso. Da gente generalizar os grupos como se a gente carimbasse. Estes funcionam e aqueles não funcionam. E eu acredito até que se a gente abre espaço para se falar disso, que muitos, assim, por que muitos não querem falar sobre a maneira de pensar ou sobre o movimento em si? Porque sempre sofreu essa repressão, né? Sempre teve uma perseguição referente a esse assunto. Então, o indivíduo às vezes acredita em determinada ideologia, enfim, só que ele tem uma certa vergonha, ou assim, um certo receio em transmitir as suas ideias. Então, se a gente abre um espaço para se falar sobre isso, se eles têm algum espaço para ser ouvido, eu acho que realmente muitos que acabam seguindo uma linha violenta poderiam se manifestar de uma maneira cultural, artística e não necessariamente serem taxados como criminosos. Eu acho que a gente até é como tempos atrás o homossexualismo, né? Do momento que você abre espaço para se falar e tal, a gente, porque hoje é mais noticiado os casos de intolerância, mas sabe se lidar mais com isso, entendeu? Com certeza. Eu acho que aí essa abertura para se conversar sobre todos os assuntos vem da escola, mas não da escola como a única forma de educar as crianças. Porque muitos pais também acabam dando uma responsabilidade muito grande à escola, quando a responsabilidade maior é deles, né? Quer dizer, os meus filhos eu devo educar. A escola dá uma continuidade à educação que eu escolhi para os meus filhos. Quer dizer, e aí a gente tem que ter uma parceria muito grande, né, Silmara? Isso. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui. Obrigada, e eu fico contente também de ver o Davi, porque ele é jovem, não é? Ele está na universidade, estava conversando um pouquinho com ele. E às vezes também a gente diz assim, não, todos os jovens brasileiros não leem, não estudam. Ao contrário, também não é verdade, né? Acredito que na educação a gente tem que aprimorar muitas coisas no Brasil, mas muitas coisas já são boas, não é? E está aí ele que está defendendo essa bandeira, que está lançando o livro, não é? E a escola é uma grande parceira da família e da sociedade, mas eu penso que uma geração deve cuidar da outra geração. Então, a parte do governo, a parte da família, a parte da instituição escolar, todos devem pensar naquela geração que vai responder pelo seu país e pelo seu planeta
no futuro. São como margens. A criança e o jovem são rios possíveis e de um lado a família, do outro lado a escola podem e devem fazer um trabalho. Nem apertar muito, sob pena da água subir, e nem soltar muito, sob pena da água afrouxar. Então a gente tem que fazer uma boa margem, com bons respeitos à identidade, às características individuais das crianças, para que daí e os jovens eles consigam constituir projetos especiais, projetos comuns, que não necessariamente só se olhar diante de uma identidade coletiva, como é o caso das tribos ou das gangues. Quer dizer, eu tenho que ter a minha própria identidade e isso nós temos que ensinar para eles, né? E infelizmente a gente vê que até a adolescência, o fim da adolescência, os jovens precisam, embora queiram muito ser diferentes, eles são iguais a todos do seu grupo. Então, se a gente pegar um determinado, eu não gosto de falar tribo, mas determinado grupo de jovens, a gente vê que todos se vestem do mesmo jeito, a franja das meninas é jogada do mesmo lado, todas do cabelo igual, quer dizer, isso faz parte, a gente passou por isso, a gente vivenciou isso. Mas cabe aos pais mostrar o quanto que a gente também tem que buscar uma identidade particular. Particular, o que é importante para mim pode ser nada para você. E o que é importante para você pode ser que não signifique nada para mim. Exato. Mas isso vem da conversa e a gente volta àquele espaço tão importante, principalmente dentro de casa, da gente poder conversar e dialogar, né? Exato, assim, o interesse sincero da família na criança e no jovem, o toque amoroso, a presença e olhar a criança. Eu costumo dizer às vezes para os pais, né, dos nossos alunos, assim, que o jovem, principalmente de 12 a 15 anos, a educação dele é quase como uma pipa. Então, às vezes você solta e eles vão. E às vezes daí a pouco, opa, traz de volta. E às vezes você só dá aquela traçadinha. Traz de volta, tem que ficar bem pertinho. Não dá nem para soltar e não dá para ficar muito perto. Eles têm direito a buscar as identidades, a gostar, a fazer igual o amigo, mas desde que isso não invada o espaço da característica pessoal da criança e ao mesmo tempo, isso também não seja utilizado de forma desrespeitosa, quando um grupo passa a desrespeitar o outro. Agora, não sei se vocês concordam comigo, mas muitas vezes as crianças aprendem com os pais. Não estou dizendo que os pais daqueles casos que a gente viu recentemente na mídia estavam incentivando seus filhos a terem aquelas atitudes, não. Mas muitas vezes, se eu vejo, por exemplo, uma luta livre extremamente agressiva com meu filho do meu lado, eu não estou estimulando a agressividade nele, quer dizer, numa luta pode você pegar a cabeça do outro e dar a cabeça no chão 1 milhão de vezes? Então, por que na rua eu não posso fazer igual? Quer dizer, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Em termos até das ideias, né, eu tive uma influência familiar muito grande quanto à ideologia que tive na época, né? Porque eu vim de uma família, assim, espanhola, meu avô lutou na Guerra Civil Espanhola, então eu cresci num ambiente cultural onde se falava muito, assim, abertamente o assunto política, os movimentos exacerbados dos anos 30, como o fascismo, até o comunismo em prática. Então, desde criança, os primeiros livros, textos que li, tinha algo de político nisso. Só que assim, o que acontece, eu acho que assim, pessoas dotadas assim, de um certo idealismo e tem a intenção é boa, você tentar se mudar a sociedade ou um pensamento em prol de uma causa. Eu acho até hoje que é muito válido, mas você tem que e também não vou julgar assim se uma ideia é certa ou se outra é errada. Não, são argumentos diferentes. São argumentos diferentes, mas eu acho que você tem que saber lidar com isso, entendeu? E a família é muito importante, porque assim, da mesma maneira que eu sempre fui muito incentivado a ler sobre isso, do momento que eu quis colocar em prática, aí o negócio mudou. Quer dizer, você não teve essa liberdade de sair fazendo a nativa que você quisesse. Com certeza, com certeza. Então, eu até sofri muita repressão em casa. Claro, né? Eu estava numa balbúrdia, assim, incontrolável, né? Com armas brancas, realmente com discurso, assim, qualquer brecha, num almoço, numa janta, eu defendia. Eu era uma pessoa chata, até só se falava nisso, a minha verdade era única. Era um quixotesco mesmo. E como que você mudou? Com o tempo a gente vai amadurecendo por uma série de coisas, né? Eu tive uma experiência fora do Brasil, convivi com pessoas de diversas culturas e realmente as ideias para mim não apresentavam mais aquele terreno fértil como eu acreditava com 16 anos, né? Chega uma hora que você
pensa, o individual se torna mais importante, entendeu? Eu gosto do assunto, sempre vou gostar. Não de uma forma pejorativa, quer dizer, vou pensar em mim e dane-se os outros. Não, claro que não, nunca, longe disso. Mas você sabe viver em sociedade de uma maneira mais ponderada, entendeu? Você não tem aquela arrogância, ou você não se crê como o único detentor da verdade. E eu acredito que há que se expandir a mente, porque é muito legal, por exemplo, até em termos políticos, assim, de ideologias, você estudar a todas e extrair o que tem de bom em cada vertente e saber apontar o que tem de ruim em cada vertente, claro, baseado na sua verdade, porque a verdade não é uma só, não é universal. Única, não é universal, com certeza. E quando se está aliado a uma ideologia radical, você não larga o osso. Você dá voltas e dá voltas e parece que não sai do lugar. Porque você não quer ver. Né? Quando você lê até um texto ou um livro assim de alguma ideologia diferente da sua, de corrente de pensamento diferente da sua, você já lê com o intuito de criticar, só de apontar o negativo. E por mais que você reconhece coisas positivas, você não tem assim, você não admite, né? Você está lendo e fala, não, eu achei legal isso aqui, só que você não admite. Então você fica ali mesmo dando